As raízes forem santas, esses filhos vão produzir tremendamente, com a unção que desce pela barba desse homem, desce sobre as nossas vidas. Eu queria convidar, aproveitando em nome da associação, que o senhor que ora tanto por nós, queria convidar aqui à frente a Beth, os filhos do pastor Gilaís, toda a família para vir aqui à frente. Pastor Gilaís, por favor. Os teus feitos, ó Deus, são sem iguais. Meu Pai, a manifestação da sua glória, do seu amor, ó Deus, não se compara. Meu Deus, como somos agradecidos. Meu Deus, por tudo que o Senhor a nós deste, ó Pai. Senhor, vivemos dias de experiência sem igual, de gratidão, ó Deus. Irmãos, quero primeiramente exaltar o meu Deus, porque só Ele é digno de receber louvor, a honra e a glória. Amém? Amém. Louvo a Deus pela vida de cada um dos meus filhos, da minha esposa, por esse tempo de vida que o Senhor nos deu, né, de ministério aqui nessa igreja, pelo carinho e cuidado dos irmãos, né, para conosco. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, por cada uma das congregações, por cada colega de ministério dessa cidade, né, aqui representado hoje, pastor Marcos, estou vendo ali o pastor Sérgio, o pastor Nilma, né, que bênção. Eu não sei se tem mais algum da pele aí, não estou conseguindo perceber, mas nós louvamos a Deus por cada um, louvo por cada um dos irmãos, pastores do nosso ministério aqui no sul de Minas, né? Os irmãos têm sido generosos, têm nos apoiado, e eu sou muito grato a Deus por isso. É muito difícil, né, a gente mencionar nomes, né? Mas eu louvo a Deus por cada pessoa que fez parte da nossa vida aqui na cidade de Varginha. Agradecer de um modo especial pela vida do pastor Jonas, que carinhosamente aceitou o convite, né, para estar nos trazendo a palavra. Já vamos passar a palavra. Desculpa ter avançado um pouquinho, pastor Jonas, mas os irmãos vão ter um pouquinho de paciência, né, para ouvir tranquilamente. É uma vez conhecemos o pastor Jonas, ele estava lembrando, eu era criança, gente. Não parece não, mas o homem já está com 10 netos, rapaz, né? Não parece essa brincadeira, mas nós nos conhecemos, eu nem seminarista era na época, né? Mas a gente já tinha um trabalho de integração, né? A gente fazia intercâmbios com as igrejas, né, pastor? E era uma bênção assim, muito grande. E hoje podemos com alegria resgatar, né, esses bons momentos. Ele esteve aqui no ano passado na Assembleia Convencional, ministrou aqui 2 ministrações muito fortes, né? Quem se lembra sobre o que ele falou aqui? Vamos ver se você monta um monte de memória. O tema geral da ministração, qual foi? Ele falou sobre a pós-modernidade, né? E agora nós queremos ouvir, depois do pós-modernidade, o que Deus preparou para hoje. Amém, pastor Jonas? Esse é muito especial, né? Que ele tem um carinho muito grande. Ele certamente não vai deixar de falar, né? Não, eu vou só falar quem é e você explica o resto. Pastor Ernesto Toninho, né? Uma pessoa assim, que muito trabalhou na formação da Convenção Batista Nacional, da implantação das primeiras igrejas na visão de renovação espiritual, professor, né? Foi meu professor também, e com 99, completa 100
abril, e o resto você me fala. Vamos receber com carinho. Graça e paz, meus amados. Eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui. De fato, eu conheci esse menino há algum tempo. E eu estava pensando quando foi que eu conheci Janaías. E não foi difícil eu me lembrar. Eu tinha 24 anos de idade. Então não tem muito tempo. Hoje eu estou com 60. Estávamos começando a Igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte. Eu era o presidente da associação daquela região e começamos a fazer alguns intercâmbios e fomos parar lá em Patinga, na segunda igreja, onde ele e Glória eram ovelhas. Depois eu fui secretário de cidade, eu fui secretário da ordem e eu via Glória, na ocasião Glória, um rapaz muito ativo, Loren, e andávamos sempre juntos, Janaías, com os seus trabalhos de paternidade na convenção, era conselho fiscal, e era um trabalho de jovens, ele sempre foi muito exigente, eu gostava daquilo, criterioso, e 36 anos, acho que isso se passaram. Era solteiro, talvez não conhecesse minha esposa, não. Eu acho que ninguém te conhece mais do que eu aqui, ou pelo menos por mais tempo. E eu tenho uma alegria muito grande e me sinto honrado em participar desse momento festivo com vocês. Deveria ter estado desde ontem, mas nós tivemos umas dificuldades de agenda, já expliquei a Janaías, e na semana nós estávamos pregando na Assembleia da Convenção, na CBN da Bahia, lá em Vitória da Conquista. Acumulou muita atividade nossa, e eu tinha já reuniões marcadas para hoje, deixar a reunião para vir com toda a liderança, mas eu me sinto muito feliz, porque eu sei que esta é uma ocasião de celebração ao Senhor, um momento gostoso com a família da fé. Vejo pastores que estão em outras igrejas, mas neste mesmo campo, nesta região, e me alegro com a presença dos irmãos. Só para completar um pouco, o pastor Enéas está agora fazendo 100 anos. No dia 31 de dezembro, como igreja, nós vamos celebrar o aniversário dele e vamos iniciar aquilo que tem sido chamado de o ano do centenário. O pastor Enéas era chamado de nosso papa, Foi meu professor, meu mentor. Eu cheguei no seminário quando eu tinha 19 anos e desde então fomos tendo aula por muito tempo juntos. Depois ele, como presidente da convenção, eu exerci alguns cargos, não apenas em Minas, mas na Convenção Nacional. Fui para a Amazônia para coordenar no campo, e hoje nós estamos ainda sob a presidência dele, e acabou dando o que deu. Acabou me convidando mais tarde para substituí-lo, e estamos lá já há 14, quase 15 anos trabalhando juntos como uma ovelha preciosa que ele é, um companheiro preciosíssimo. Eu sempre digo que um modelo de alguém que passa os trabalhos para o seu sucessor, porque não é muito fácil uma pessoa da idade dele, com a experiência que tem, tendo sido meu professor, meu reitor, meu presidente, um punhado de coisas, de repente sentar-se no primeiro banco e aguentar me ouvir ao longo desses 14 anos. É um coração muito bom, muito bem preparado. E ainda participo de alguns cultos, dirijo o culto na terça-feira pela manhã, o culto que ele escolheu para dirigir, já dirijo o culto sentado. Está comigo, eu prego 2 vezes no domingo, nós temos alguns cultos, eu prego 8 e 10, e ele está comigo, quando já sabe a hora que eu começo a pregar, ele chega para me ouvir às 8, e eu prego a mesma mensagem, porque é o outro grupo que vem, no culto das 10, e ele fica lá até o meio-dia, quando terminamos a reunião, e ainda está bem lúcido, só bem fraquinho, vivendo um momento de bastante tristeza pela morte da sua filha mais nova, há mais ou menos um mês.
esposa, a irmã Hélia, que está acamada já há 10 meses, não se levanta da cama. E ele disse para mim domingo passado, atrasado. Eu falei, o senhor está ainda tristinho? Ele disse, olha, sepultei a minha filha e a minha esposa está enterrada na cama. Eu queria que vocês orassem por ele, porque é um momento difícil. A longevidade traz o seu preço. Vamos orar pelo pastor Enéas. Mas hoje eu quero falar sobre pós-modernidade. Eu até já me esqueci do que eu falei aqui. Eu não admiro que os irmãos tenham se esquecido, não. Hoje eu quero falar sobre um elemento um tanto estranho. Eu quero que você abra a sua Bíblia no texto que você nunca leu, Salmo 23. Vamos ter uma conversa sobre esse salmo. Eu estou com a minha voz bem cansada, então eu vou falar mais lento um pouco, mas vamos pensar um pouco neste salmo. Eu creio que a maioria de nós poderia dizer o decoro, mas como não todos, então vamos ler junto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós te louvamos, querido Senhor. Como te bendizemos pelo privilégio que tu nos dás de podermos ter-te como nosso pastor. Como te louvamos nesta noite, porque tu és o Deus cuidador das tuas ovelhas e que tens levantado homens e mulheres para a continuidade desses cuidados que tu tens para conosco. Nós te louvamos nesta noite pela vida de Gedaías e nós te louvamos pela vida de cada pastor presente nesta reunião. Te louvamos pela vida do teu rebanho e nós te suplicamos em nome de Jesus que tu nos alcances, que tu nos alimentes, que tu nos pastoreis pela tua palavra nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como hoje nós estamos celebrando 25 anos de ministério do pastor Gedaías nesta casa, eu escolhi esse tema para falar sobre esse elemento tão estranho, tão sofrido e tão mal falado nos últimos dias. Para falar sobre esse elemento que nem sempre é aceito, que nem sempre é reverenciado como está sendo aqui nesta noite, mas que tem sido criticado e muitas vezes por culpa do próprio pastor, que tem sido desprezado, às vezes por causa do comportamento errado de tantos pastores. Muitas vezes quando viajo e fico hospedado em algum hotel, em algum lugar, eu não me apresento como pastor. Às vezes me apresento como educador, porque eu sou. Em alguns lugares, quando você se apresenta como pastor, você já é rejeitado antes de colocar o seu nome na fichinha de hospedagem. Mas eu quero pensar como pastor, não conforme a nossa sociedade pensa,
Eu quero pensar com esta igreja hoje, num pastor, exatamente como o Senhor nosso Deus fez. Amém. É muito fácil nós elegermos diáconos, elegermos presbíteros, elegermos uma diretoria. A igreja faz essas coisas todas. Mas pastor, só Deus elege. Nenhuma igreja faz pastor. Nenhum seminário fabrica pastor. Nenhuma mãe ou pai, por mais que consagre o seu filho ao Senhor, consegue fazer do seu filho um pastor. Pastor é um negócio celestial. Pastor é um ato de Deus. Pastor é alguém que foi pinçado no meio do rebanho, de entre as ovelhas, para ser ovelha guia, a fim de que Deus possa passear no meio do seu povo através do pastor. O pastor não é maior nem menor. Ele apenas é pastor. Ele não é um ser estranho no sentido de que tem todo o poder da igreja. Ele é apenas o pastor. O reflexo deste que nós lemos agora no Salmo 23. Ou é assim ou não é pastor. É mais ou menos assim que a Bíblia mostra. O Velho Testamento trata do pastor com muito carinho, exatamente por causa das ovelhas. Não há pastor sem ovelha. Ao longo do meu ministério, eu tenho encontrado muitos pastores que estão assentados no banco. Ainda carregam a carteirinha de pastor e ainda são membros de alguma associação, conselho de pastores. Tudo que ele tem é uma carteirinha, mas a carteirinha não faz um pastor. O que de fato me faz sentir pastor são as minhas ovelhas. Se eu estiver sem ovelha, eu não sou pastor. Durante alguns anos eu trabalhei na Amazônia, coordenando de Rondônia ao Piauí. Eu não tinha uma igreja. Eu tinha os obreiros do campo. Eu pastoreava os pastores. Mas pastorear pastor não é pastorear a ovelha. A ovelha tem um cheiro diferente. A ovelha tem uma graça diferente. E me perdoem, pastores, é melhor pastorear ovelhas. Eu me sinto mais pleno, mais completo, mais realizado com as minhas ovelhas, porque o pastor é chamado para pastorear as ovelhas em primeiro lugar, sem ignorar a verdade de que o pastor precisa de pastores. Mas a Bíblia nos mostra, e a história também nos conta, que as ovelhas eram a principal fonte de sustento e de riqueza em Israel. Não existiria riqueza em Israel, não existiria um trabalho chamado de grandemente honrado em Israel se não existisse as ovelhas. Por exemplo, a ovelha servia de alimento. É da carne da ovelha que mais o povo de Israel se alimentava. Até hoje, no ano passado, estivemos por um período na Israel. Nesse ano, se você quiser, volto. Vamos ter um curso na Universidade de Jerusalém durante um período e depois um trabalho em todo o país. Por onde você vai em Israel, até hoje você vê ovelha para todos os lados. E você come aquela carne gostosa de ovelha. Isso não é de agora, é de há muito. Israel foi rejeitado no Egito porque eles eram pastores de ovelhas. Sabe, Egito e ovelha não combinam muito bem. Pastor e Egito também não combinam muito bem. E eles eram tidos pelos egípcios como abomináveis, exatamente pelo fato de terem ovelhas. É a visão que o diabo tem a seu respeito. Você é abominável para o diabo, mas amável e cheio de graça aos olhos do Senhor nosso Deus. Porque você é uma ovelha. A ovelha servia de alimento. A carne era para isso. Mas a lã servia para fazer roupa e para fazer tendas. Aí começava. Era o sustento de Israel, mas também era a riqueza de Israel. Aquela sociedade que cuidava mais do campo, e Israel, na sua terra, que não tinha muita coisa para plantar, muito campo para plantar, a ovelha era a maior riqueza. E a lã que sobrava ainda servia de moeda de troca. Então, quando alguém olhava para uma ovelha, dizia: aí está algo muito precioso. Precioso porque alimenta.
Precioso porque tem a lã que faz a roupa e etc. E precioso porque sua lã, preciosa porque sua lã ainda serve de moeda de troca. Mas acima e mais importante do que todas estas coisas, a ovelha era o principal elemento na cerimônia, no culto, no sistema de sacrifícios de Israel. Jesus é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se não houvesse ovelha, não haveria culto em Israel. Não podia faltar ovelha do templo. Quando alguém ia oferecer o sacrifício pelo pecado, é a ovelha que levava. Ele levava aquela ovelha, quando passava o portão principal do templo, ele colocava a mão sobre a ovelha, e era um gesto, como a minha aliança, apenas um símbolo, um gesto. Quem me vê com aliança sabe que sou casado, e muito bem casado, graças a Deus, há 38 anos, né? Era um símbolo que vale muito. Então, quando ele estendia a mão, era um símbolo de que ele estava transferindo toda a sua culpa, todo o seu pecado para aquela ovelha. Com as mãos ali impostas, então vinha o sacerdote e sacrificava a ovelha e tomava aquele sangue da ovelha e levava perante o Santo dos Santos e movia aquele sangue, e ali ainda no lugar santo ele movia aquele sangue e dizia: Senhor, aqui está o sangue de uma ovelha que morreu para que o pecador não morresse. Com este ato, o pecador era declarado perdoado, a ovelha era levada e no holocausto ela era totalmente consumida. Não haveria isso se não houvesse ovelha. Não haveria sacerdote se não houvesse ovelha. Não haveria perdão se não houvesse ovelha. Não haveria culto se não houvesse ovelha. Por isso, a pessoa encarregada de cuidar das ovelhas desempenhava a função mais importante na história de Israel. Não era quem buscava o ouro, não eram os grandes construtores e nem os reis, porque até os reis tinham que vir para oferecer o seu sacrifício. E só aquele que cuidava das ovelhas podia, de fato, oferecer o sacrifício. E essa pessoa era o pastor. O sacerdote era o pastor de Israel. A importância das ovelhas é que dava valor ao pastor. Pelo fato das ovelhas serem essa fonte de vida para Israel, quem cuidava da ovelha tinha um valor inigualável. Todos deveriam respeitar, todos deveriam procurar, todos deveriam ouvir. Ele era o pastor do rebanho. Dada a importância desse pastor e daqueles que figuradamente cuidavam das ovelhas do campo, Deus dá, e é Deus quem dá ao pastor esse título. O título que ele mesmo tem, Deus transfere, ou melhor, compartilha com aqueles que são cuidadores do rebanho de Deus. Deus, o pastor dos pastores, o supremo pastor das ovelhas, agora chama esses de pastores para olhar o seu rebanho. Quando você olha o Velho Testamento falando sobre ovelhas e sobre pastores, você vai encontrar duas palavras que marcam muito. Isso para a igreja é importante. E por isso eu quis compartilhar com vocês nesta noite. O pastor Gedaías, os demais pastores já sabem disso. Mas por que eu quis compartilhar com você? Porque você só deve valorizar aquilo que Deus valoriza. E você deve valorizar na mesma proporção que Deus valoriza. Por isso eu disse que o pastor não é aquilo que a sociedade vê, e nem aquilo que querem que seja, e nem aquilo que muitos têm sido. Pastor é aquilo que Deus tem feito ser. No Velho Testamento, a palavra pastor, ela compartilhava força e afeição. Quando Davi lutou contra o leão e o urso,
era porque ele era pastor. Contra Golias ele era guerreiro, mas contra o leão e o urso ele era pastor. E o pastor que tinha o seu coração nas ovelhas, afeição pelas ovelhas, e que dispunha de força suficiente para lutar pelas suas ovelhas, ainda que tivesse que tirar alguma delas da boca do leão. É autoridade e ao mesmo tempo solicitude. O pastor é aquele que tem autoridade sobre o rebanho. E autoridade é uma coisa, uma palavra que muitos nem gostam de ouvir. E às vezes nem reconhecem. E hoje, no nosso sistema, muitas vezes nós damos à Assembleia mais autoridade sobre a igreja do que ao pastor. E é por isso que muitas igrejas sofrem sérios problemas. E por isso que muitos pastores não conseguem realizar o seu ministério. A palavra de Deus, a vida da igreja e o poder de Deus para governar a igreja e o amor de Deus para alcançar a igreja precisa, em primeiro lugar, dentro da proposta de Deus, sair do púlpito onde está o pastor que tem o seu coração posto nas ovelhas e que despende de toda a sua força, de toda a sua vida em favor das ovelhas. Se fala de ternura, se fala de carinho e se fala também de poder. O pastor chora e o pastor ri, com e pelas ovelhas. O pastor canta e o pastor ora em favor das ovelhas. O pastor gasta tempo com a Bíblia, com a oração e com Deus por causa das ovelhas. O pastor consagra a sua vida e evita muitas coisas que o crente normal não evita por causa das ovelhas, porque o pastor sabe que há coisas que até são apropriadas para o povo, mas para aquele que é ungido por Deus, elas não são apropriadas. O pastor, ele santifica a sua vida como guardião das ovelhas, para que elas vejam nele o reverencial de vida. Deus é assim. Ele ao mesmo tempo é Senhor e Pai. Ao mesmo tempo, Ele é conselheiro e também pastor. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus e também o Salvador e Redentor de todos os homens. É uma mistura de vida. Esse pastor é esse símbolo e essa manifestação de Deus. Eu entendo o pastor e o ministério pastoral como uma das mais preciosas e visíveis manifestações de Deus entre os homens na face da terra. Deus como pastor é aquele que vigia. Que gostoso ler esse Salmo 23. Ele vigia, ele conduz, ele comanda as ovelhas. Presta atenção, querido irmão, querido colega. É assim que Deus faz. Esse salmo mostra isso. Ele está de olho nas ovelhas, sempre vigilante. Ele cuida das suas feridas, mas ele também comanda as ovelhas. Ele tem palavra de ordem para as ovelhas. Por mais que a Assembleia tenha escolhido este para ser o seu pastor, ou estes para serem os seus pastores, não foi a Assembleia que o elegeu, mas ela reconheceu que Deus o chamou para ser pastor e quis, por ver que Deus está nesse pastor, decidiu que esse é o pastor que ela recebe de Deus para a sua vida. Por isso, ela se permite, como rebanho, ser conduzida por este pastor. Eu acho um pouco estranho, e muitas vezes já falei com Deus, por que eu, pastor? Escolher um trem esquisito como eu, escolher uma pessoa exatamente do jeito que eu sou, e só Deus sabe como eu sou, e mesmo assim Ele decidiu fazer, e a única resposta que eu encontrei
especialmente as coisas mais vis e desprezíveis deste mundo, só para confundir as que são. Essa é a única confusão que Deus faz: escolher as coisas vis e desprezíveis para confundir as coisas que são. Pastor em Israel significava ater-se à missão daquele povo. Quando Deus fala dos sacerdotes como pastores de Israel, Ele está dizendo que era papel daqueles sacerdotes levar Israel a cumprir a missão para a qual fora levantado. O pastor não podia fazer o que quisesse, falar o que quisesse, agir como quisesse. O pastor não podia reagir às ações do povo. O pastor tinha um compromisso no Velho Testamento: estou aqui para fazer você cumprir a vontade de Deus. E aí está a autoridade do pastor. E aí está o dever de Israel, o dever da ovelha. O pastor não está para obedecer decisões da Assembleia, nem da ordem, nem da convenção. O pastor não está para fazer valer tudo aquilo que aprendeu no seminário, que aliás é muito pouco para aquilo que nós precisamos, e aproveitamos muito pouco do que recebemos no seminário. Na vida prática a coisa é outra. O pastor é colocado, na experiência de Israel, diante do povo de Deus, para dizer ao povo: é para lá que Deus quer que a gente vá. Eu estava exatamente um ano atrás com um grupo de irmãos, membros da minha igreja, no cume do Monte Nebo, onde Moisés morreu, lá na Jordânia. Estava lá a Raquel Enana, que é missionária da Jami. Falei para ela: vamos para lá. Eu estou lá. Ela desceu do norte, porque ela estava com os refugiados da Síria, no norte da Jordânia, e desceu para encontrar-se conosco. Tive o privilégio de ir. Na hora que fomos subindo o monte, estava já a boa altura, aparece o pastor com o seu filhinho e o rebanho atrás. Os irmãos estavam com muitas máquinas, eu tenho muitas fotos lindas. E eu fiquei vendo aquele pastor com o filhinho, cada um com o seu cajado. O pastor ia à frente, atrás dele o seu filho, e atrás do filho a ovelha guia. Uma ovelha com um sininho no pescoço. E o rebanho, a ovelha guia seguia o pastor, e o rebanho seguia a ovelha guia. Quando eu cheguei perto, eu quero tirar uma foto. Ele parou, o pastor parou, o filho parou, a ovelha guia parou, o rebanho parou. Eu tirei as melhores fotos da minha vida. Lá no meu gabinete eu tenho 4 das melhores fotos que eu fiz. É mais ou menos assim que o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, e Ele me deu o seu filhinho, amado Jesus Cristo. E esse filhinho tocou em mim e disse: você vai ser a ovelha guia. E Ele colocou, queridos, no nosso pescoço um sino e diz: vai e me siga. O seu dever é me seguir. Eu, o pastor dos pastores, vou à frente. E enquanto você, pastor, me seguir, o rebanho estará me seguindo também. Enquanto você caminhar nos seus passos, o meu rebanho estará comigo. Então, o pastor deve ter este cuidado supremo. Esse é o dever. Andando, cabeça baixa muitas vezes, olhando para onde o sumo pastor caminha e permitindo sempre ser aquele sinal presente para que o rebanho cumpra a vontade do Senhor nosso Deus. Era assim que Deus esperava que fossem os pastores de Israel. E quando eles não agiam assim, eles eram exortados. Por isso, querida ovelha, e me permita um parênteses, estou falando isso porque eu amo ovelhas. Eu já exerci alguns cargos executivos ao longo desses quase 40 anos de ministério, na nossa denominação. Por profissão, eu sou ótico. Trabalhei muitos anos com ótica. Eu já poderia ter escolhido outra coisa para fazer. Pego a minha aposentadoria,
Eu pago INSS desde os 14 anos de idade. Era para me aposentar com 49. Mas há algo que prende o meu coração. É a ovelha. Eu tenho cheiro de gente. E eu gosto até do mau cheiro da ovelha doente. Porque Deus nos faz entender que Ele nos chamou para levar o bom e o mal, conduzir o saudável e o doente, aquele que quer e aquele que não sabe se quer, aquele que está disposto e aquele que não está disposto. Deus nos chamou como pastores, queridos Gedaías, queridos colegas aqui, para fazermos a ovelha ver que Deus existe e que a sua glória se manifesta na face da terra, e que nada há mais precioso no mundo do que um rebanho, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nada que substitua aos olhos de Deus. Ele vê o seu povo e Ele diz: a minha igreja é maravilhosa. Aleluia! Como disse Gedaías, eu tenho 10 netos. Tenho 4 filhos biológicos e uma filha adotiva, todos casados. O meu filho mais novo vai ter agora a medalha do 11º neto. Está grávida minha nora. Eu tenho 2 netinhos de 1 ano e pouco, uma netinha e um netinho de filhos diferentes. Tem alguma criancinha aqui no colo de alguém? Neném? Está dormindo? Não vou fazer ele levantar. Mas ela está uma pertinho assim, né? É menina, pelo que eu estou vendo. Pelo cabelo, a menininha é uma moça. Não, é uma mulher. Também acho que não, é uma mãe. Não é assim que você vê, mãe? Olhando lá para frente, ela vai te dar os netos, né? A sua, você que é mãe, não podia ser também, ela tem carinho com você, mãe, né? Vai te dar os netos, não é assim? Quando Deus olha para nós, a gente fala assim: como é que Deus fala que a igreja dele é perfeita, quando eu vejo as minhas imperfeições? Como é que Deus fala que essa igreja é gloriosa, quando nós vemos tanta mácula e tanta ruga ainda? É porque Deus me vê do jeito que eu vejo os meus netos. Eu os vejo daqui 20, 30 anos. Eu olho para eles. Meu filho mais novo nasceu em Belém do Pará, quando eu morava lá dirigindo a Amazônia. Deus me deu uma palavra. Nós tínhamos 3 filhas e eu queria um filho. Porque eu estava assim, já tratando as minhas filhas meio como se fossem meninos, né? Sabe aquela coisa de você querer rolar no chão, dar chute, dar aqueles burros, cocão, né? Eu precisava de um filho, senão eu ia bater no filho do vizinho. E não fica bem, o pastor bater no filho do vizinho. Eu orava: o Senhor me dá um filho. E minha esposa ficou grávida. Ela não sabia que estava grávida. Minha sogra, e um parente, minha esposa não está comigo hoje, porque faleceu a irmã mais velha da minha sogra. Minha sogra mora comigo há 10 anos, ela ficou viúva, e elas estão em Belo Horizonte com a família. E minha sogra teve uma visão. Ela disse para minha esposa: Solange, você está grávida? Eu falei: mãe, que é isso? Eu estou no campo missionário. A missionária não fica grávida. Não pode. Não pode. Ela disse: se você não está, vai ficar e vai ser um menino. E ele vai ser louro dos olhos azuis. Minha esposa é loura dos olhos azuis. Aí, na mesma semana, uma colega que tinha sido membro com ela, com a esposa, a Renata, do pastor Márcio Maradão, a turminha, a Eloá, que construiu o Templo da Lagoinha, elas tinham um conjunto. Essa ex-membro desse conjunto ligou e falou: Solange, eu tive um sonho com você. Você está grávida e você tem um filho louro dos olhos azuis. Elas não tinham se falado. Então, não estou grávida. Um pouco tempo depois, eu chego em casa na viagem da Amazônia, do interior da Amazônia, disse: meu bem, eu estou grávida. Sabe o que eu fiz? Eu corri lá nas lojas americanas, que é o único lugar que o missionário pode frequentar aqui no Brasil. Fui nas lojas americanas e comprei um fusquinha branquinho, daquele bate e volta. E cheguei em casa com o fusquinha e disse para ela: aqui está o presente do nosso filho. Ela falou: como? Eu falei: vai ser um homem. A sua mãe é profetisa. E está escrito. E eu orei a Deus: é um homem. Eu vou ter um filho homem. E ele vai ter um fusca.
Naquele tempo não dava para saber, ultrassons dizia, não tinha exames para dizer se era homem, não é? Quando meu filho nasceu, quando foi para o hospital, minha sogra foi, eu disse, vou lá buscar o menino. E sabe o que eu trouxe para casa? Um menino, louro, dos olhos azuis, um homem. E eu não vi o menino, por isso eu dava burro, chutava ele, rolava no chão. Você é homem, cara. Aliás, eram 5 mulheres em casa, eu tinha que ser muito macho para cuidar de um macho dentro de casa. É homem, você é homem. E eu vi como um homem bem sucedido. Hoje ele é engenheiro e ontem ele me procurou, dizendo assim, a empresa quer me transferir para Porto Alegre e ela quer que eu vá e volte, uma multinacional holandesa, que eu volte para o cargo de gerência. Ele tem 29 anos apenas. Eu olhei para ele e disse, cara, você é homem mesmo. E eu estou feliz. Mas você vai, como homem, negociar com a sua empresa. Você vai dizer que você não vai, que a sua mulher está grávida, que você pode ir. Você fica na segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta você vem para cá. E é um projeto que é para quando? 1 ano e meio. Então você vai como um Golias enfrentando o leão. Faz a sua proposta. Ele chegou lá e fez a proposta. Olha, meu mulher está grávida, eu comprei um apartamento agora, tem muita coisa para fazer, aceito, mas eu vou o seguinte, eu vou para lá assim. Eu falei para ele, segunda a quinta. Ele falou, eu vou de terça a quinta. Mais homem que eu. Vou de terça a quinta. Né? E o diretor do banco falou assim, segunda-feira eu te dou a resposta, porque é um banco de financiamento, financiamento para navios, construções assim, e ele é, nessa idade, ele é o comercial do banco. Aí eu falo, segunda-feira eu vou falar com o diretor mundial, que é um projeto mundial, mas eu acho que você vai. Sabe, eu vi como homem desde a sua infância. Eu trabalhei o caráter de homem desde a sua infância. E hoje esse homem vai me dar um neto. É assim que Deus te vê. Com todos os seus defeitos, com todos os seus limites, com todas as suas ignorâncias, com todos os seus sonhos frustrados, com todas as suas mágoas e talvez até revoltas, e me permita dizer, até com todos os seus pecados. Deus te vê como alguém que está crescendo, em andamento, uma obra ainda não acabada, e Ele tem usado o pastor para completar essa obra na sua vida. Ele tem levantado homens para fazer com que você seja a imagem e semelhança de Deus, o varão perfeito. É para isso que Deus tem levantado pastores. E quando o pastor não faz isso, você vai encontrar lá em Jeremias 21, Ezequiel, etc., o Senhor dizendo, você está falhando como pastor. Esta é a função do pastor. E no Novo Testamento? Olha, eu tenho mais 5 minutos ainda. Não garanto terminar com 5. E no Novo Testamento? O Novo Testamento aponta, por meio de Jesus, o pastor como aquele que fica na porta das ovelhas. Isso é, o pastor é o protetor. É o mesmo Salmo 23. Deus é o protetor. Israel, mais perto de Belém, tem um jardim. Aquele jardim, ele tem tudo aquilo que tem no Velho e no Novo Testamento nos dias de Jesus. E lá eu encontrei um aprisco. Fomos lá ao aprisco. Um irmão brasileiro que mora lá estava nos guiando, e eu achei interessante. Aquele aprisco, muros de pedra, mas do alto, embaixo tem um lugar para descanso. Em cima dos muros tem espinhos, e lá tudo é seco, né? Então espinhos bem secos, e uma portinha. Aí eu fiquei lembrando dessa figura. O pastor é aquele que fica na porta das ovelhas, contando as ovelhas que entram. Quando elas entram, ele se deita na porta das ovelhas. Ali é a sua cama. Uma abertura como esta, um pouco maior, e o pastor dorme ali. A pastora vigia. Se alguma fera vem para ferir, abocanhar, entrar no aprisco e fazer alguma coisa, o herege, o mundano, o carnal, o mensageiro das trevas, se ele vem para ferir, aquele pastor não deixa entrar, e ele luta contra aquela fera.
Mas se vem muitas e ele não dá conta, ele põe fogo naquele espinho e o Senhor se torna ao nosso redor como muralhas de fogo. É dever do pastor vigiar e, quando necessário, fazer o que tem que ser feito, porque ele é o protetor do rebanho. Às vezes muitas ovelhas reclamam das ações do pastor. Não podia ter agido assim com meu marido, com meu esposo, com meu filho. Não podia ter disciplinado, não podia ter falado tão duro. Não podia. Ninguém mais é responsável por saber o que pode e o que não pode na igreja do que o pastor. Porque é ele quem vela pelas nossas almas e por elas dará conta a Deus. Ninguém vai responder mais diante de Deus pelas ovelhas do que o pastor. Então, embora ele seja amável, embora ele seja afetivo, ele tem que governar, ele tem que dirigir com autoridade, e o rebanho precisa ouvir a voz desse que é o seu protetor. Para Paulo, ser pastor é formar Cristo nas ovelhas, até que Cristo seja formado nas multimanifestações da sua vida. Cristo no seu corpo, Cristo na sua alma, Cristo no seu espírito, Cristo no seu casamento, Cristo na sua profissão, Cristo na sua administração financeira, Cristo no seu namoro, Cristo nos seus relacionamentos interpessoais, Cristo no seu intelecto, Cristo na sua vida espiritual, Cristo, tudo em todos. E esse é o papel do pastor. O papel do pastor não é levantar dízimos e ofertas. O papel do pastor não é fazer marketing na igreja. O papel do pastor não é fazer cafuné na ovelha para que ela se sinta bem gostosa na igreja e queira vir aqui porque é um bom lugar para vir. O pastor é trombeta de Deus para anunciar que Cristo é o cabeça e Senhor da igreja e que a ovelha deve se render a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Ele deve derramar o perfume de Cristo no meio da congregação. Esse é o pastor. No Novo Testamento, Cristo é o alvo do serviço pastoral. Vou repetir. No Novo Testamento, Cristo é o alvo do serviço pastoral. E as ovelhas? Está em segundo plano agora. Você tem muito valor, mas não é tanto assim. Cristo é o maior. Ele é o Senhor do rebanho. O pastor não só pastoreia ouvindo a Cristo e olhando para Cristo, mas ele também pastoreia para Cristo. O serviço do pastor não é, em primeiro lugar, para a ovelha. Por isso ele precisa ter mais tempo com Cristo do que com o rebanho. O pastor não é chamado para tomar cafezinho na sua casa todo dia, e nem para estar em todas as reuniões sociais da igreja. O pastor não é chamado para atender os interesses de todos os membros da igreja e alguns interesses especiais de algum membro de igreja. O pastor é chamado para atender os interesses de Cristo, porque é a Cristo que o pastor serve. Aleluia. E esse meu silêncio é para você pensar um pouco no seu pastor. A única coisa que você de fato deveria exigir do seu pastor, eu não conheço vocês como igreja, nunca troquei uma palavra com o pastor Gedaías ou com qualquer colega aqui sobre qualquer igreja, eu estou falando da palavra. A única coisa que qualquer igreja deve de fato exigir do seu pastor é que ele tenha muito tempo com Deus. Mais tempo com Deus do que com o rebanho. Eu acho extraordinária a conversa dos anciãos de Israel com Josué. Josué estava morrendo de medo de cuidar daquele povo, mas Moisés tinha morrido. E antes de morrer, colocou a mão sobre ele, ele recebeu a unção do Espírito Santo, chamado para cuidar de Israel.
E ele diz: eu sei o que esse povo fez com Moisés, e se fez com Moisés, o que não vão fazer comigo? Ele apelou para o povo, e a resposta dos anciãos do capítulo 1 de Josué, no último verso, diz assim: assim como fomos com Moisés, nós seremos contigo. Tão somente o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. A única condição, povo, a única condição que nós estabelecemos para te seguir é nós queremos ver Deus na sua vida. É isso que a igreja deve esperar, e ela deve promover na vida do pastor, porque o pastor serve ao Senhor Jesus Cristo. Cristo é um modelo para tudo aquilo que o pastor faz. Cristo é a pauta, é a agenda do ministério do pastor. Por isso, quando a igreja faz o calendário, eu sou exageradamente cuidadoso quando dá um drama desse que deu com a vida aqui, um choque, eu fico descabelando. Hoje nós tivemos uma reunião na igreja com toda a minha equipe de obreiros. Nós temos 50 e poucas pessoas que trabalham na equipe de obreiros. E eu estou fazendo uma consultoria para ver onde nós estamos errando, onde estamos acertando. Chamei um colega, amigo muito querido, foi diretor, presidente da CEPOL há muito tempo, Josué Campanhã, agora já leu o livro e tal. Chamo Josué, eu quero que você me faça aqui uma consultoria. 12 meses de consultoria, fechou um contrato. E hoje eu reuni a minha equipe de líderes, aqueles que dão tempo integral ao ministério, aqueles que de fato estão comandando as atividades. E eu já tenho tido 5 ou 6, não me lembro, reuniões, eu e os pastores mais próximos de mim com Josué. Eu falei: agora eu quero todos os líderes. E amanhã eles me ouvem no telão lá, dizendo: eu quero agora toda a igreja, na internet, entra no site da igreja, e todos vão preencher uma outra pesquisa, porque nós queremos saber o que estamos errando, onde nós estamos atendendo a igreja, como podemos atender melhor o rebanho do Senhor, porque nós queremos pastorear. Eu valorizo muito esse cuidado, ser criterioso com estas coisas. É um ano de trabalho só para descobrir erro e acertar. E reunião toda terça-feira comigo para isso, durante esses 12 meses, de outubro passado até outubro que vem. Queremos acertar, criteriosos, mas quem de fato merece todo o zelo da minha alma e todo o critério da minha vida e meu serviço é o Senhor Jesus. E é por causa de Jesus que eu estou fazendo isso. É porque eu quero seguir o varão perfeito e eu quero que nós cheguemos o mais próximo possível da perfeição. Todos os ministérios da igreja devem girar em torno da proposta de Cristo. Esse é o papel do pastor. Me permita, é quase que uma aula de teologia pastoral que eu estou dando aqui, mas é bom que a igreja ouça essas coisas. É melhor ouvir quem vem de fora, que quem vem de fora bate e vai embora e vocês ficam bravos comigo, não estou nem aí para vocês. Aí depois os pastores aqui vão sopram, dão bálsamo e etc, né? Então não tem problema nenhum. Nós temos que entender que a igreja é rebanho de Cristo. A igreja é rebanho de Cristo, a igreja não é rebanho de Jedeias. E nem a dona de si mesmo, ela está aí para servir ao Senhor Jesus Cristo. Então todos os ministérios devem apontar para Jesus. Se tem um ministério que não está fazendo aquilo que o Senhor Jesus quer que seja feito, ou se está fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que Jesus propõe, esse ministério tem que acabar. Eu sou expert em abrir e fechar ministério. Eu dou um prazo para os ministérios. Se não funciona, acaba. Pega para mim, eu não sou ditador, mas nem consulto a Assembleia. Porque quem tem que entender de ministério sou eu. Quem tem que saber se está funcionando não sou eu. Eu não sou o pastor colocado por Deus para guiar o rebanho. O que o rebanho tem que exigir de mim é ver Deus na minha vida, ver Deus no meu trabalho, ver Deus nos resultados do meu trabalho. O resto eu respondo diante de Deus. Então não pode existir na igreja um ministério só para agradar a família A, B, C, ou uma proposta, ou uma decisão. Não funciona, tem que parar, porque Jesus não está tendo na igreja, trabalha para Jesus. A igreja é funcionária de Jesus. A igreja é recompensada, assalariada com as bênçãos de Jesus. E é a Ele que nós precisamos agradar. E tudo
pessoa do pastor deve ser vista como um símbolo que representa para o rebanho a pessoa de Cristo. Homenagear o seu pastor hoje é um ato de honra tão grande que talvez você não tenha parado para imaginar. Então, quando a igreja ora, e toda ovelha ora pelo pastor, quem não ora pelo pastor não é ovelha, porque o pastor ora pelas suas ovelhas. Quando a ovelha ora pelo pastor, ela não ora para Deus resolver problemas do pastor, ela ora para que Cristo seja visto na vida e no ministério do pastor. Ela cerca, ela cobre, ela valoriza, ela inspira, ela empodera o pastor para que ele possa ser esse modelo de Cristo. Por fim, há uma relação muito forte e tem que existir. O ministério do pastor tem que ser feito na dependência do Espírito Santo de Deus. Assim como o ministério de Jesus Cristo, o pastor dos pastores, foi exercido nessa terra na inteira dependência do Espírito Santo de Deus, inclusive nas experiências negativas do ministério. Quando Jesus começou o ministério, ele começou com toda a pompa, e todo mundo queria ir atrás, todo mundo queria receber a bênção de Jesus, etc. Mas de repente o ministério de Jesus começou a receber, porque a opinião pública se voltou contra Jesus, a liderança religiosa se voltou contra Jesus, e os governantes se voltaram contra Jesus, e os apóstolos abandonaram a Jesus, e ele ficou sozinho na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Até o Pai, por um momento, o deixou. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. E há momentos em que o pastor se sente só. E nesses momentos, de forma muito especial, é que ele sabe que o Espírito Santo está ali e ele pode depender desse Espírito de Deus. Nos momentos de glória ou nos momentos de abatimento, quando se está colhendo muitos frutos ou quando todos vão embora e você tem que dizer para os mais próximos: vocês não querem também se retirar? Nos momentos em que você está curando enfermos ou no momento em que você está sendo crucificado, é necessário saber que a vida do homem de Deus tem que ser na inteira dependência do Espírito de Deus. É na dependência do Espírito que o pastor proclama, que o pastor ensina, que o pastor consola. Proclama o Evangelho que foi inspirado pelo Espírito Santo. E não ouvirão o Evangelho se não for na dependência do Espírito Santo. É na dependência do Espírito Santo e não da revista da escola dominical ou do projeto particular. Não é dos meus manuais de célula, se eu tenho, ou daquilo que eu aprendi no seminário, mas da dependência do Espírito de Deus. Que, como voz do Senhor é presente, eu digo ao povo qual é o caminho em que as ovelhas devem andar enquanto eu os ensino. E consolo. E consolar quer dizer também admoestar. Dizer: olha, não é bem por aí. Vamos mudar o caminho. Reorientar a vida do indivíduo, do casamento que não vai bem, da família que não vai bem, da vida espiritual, na inteira dependência do Espírito de Deus. Para finalizar, a fragilidade e o desamparo das ovelhas é que valoriza e exige a presença do pastor.
Jesus considera a ovelha sem pastor desgarrada e errante. Estou finalizando, mas presta atenção nisso. Mesmo tendo Jesus, se não tem um pastor, ela é desgarrada e errante. Cresce o número de pessoas desigrejadas, crentes sem igreja. Está ficando comum. Até aqueles irmãos que vêm só no dia da ceia, os papas ceia. Se é primeiro domingo do mês, vou lá papar. Vem aqui, come a sua hóstia e vai embora. Ovelha sem pastor, ovelha desgarrada e errante. Incluo aqui aquele que vem, mas não ouve o pastor. Por isso Jesus falou: orai ao Senhor da seara, para que ele envie obreiros para a sua seara. Por isso ele disse: a ovelha desgarrada e errante precisa do obreiro que a conduza. Nesta noite, amados, eu quero dar graças a Deus, porque vocês têm um pastor. Estamos aqui para honrar não apenas a vida e o ministério de um pastor, mas para honrar aquele que dá a vida e o ministério, ao único que pode chamar alguém para servir nesse ministério. Aleluia! Oro a Deus para que a meditação desta noite, por menos pentecostal que ela pareça ser, ela de fato produza fogo no seu coração. Uma chama de amor, de respeito, de submissão, de companheirismo, de frutificação ao lado daquele que Deus tem colocado como pastor para a sua vida. E que esta igreja seja uma igreja pastoral, porque exige-se não apenas a presença do pastor, mas a ação pastoral da igreja, de irmãos que se ajudam como ajudantes do pastor, de ovelhas que, seguindo a ovelha guia, queiram amar umas às outras, perdoar umas às outras, aceitar umas às outras, edificar umas às outras, preparar umas às outras para a liderança e juntos sair para o campo, para se multiplicar em muitas outras pessoas que estão lá fora, pessoas serão cansadas para receberem um pastor para as suas vidas. Que Deus te abençoe nesta noite e te encha de graça para uma vida e ação pastoral, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Quem está abençoado? Muito abençoado. E a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam agora sobre cada um de vós e seja também com todo o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. O povo de Deus diz: amém. E o povo de Deus disse: amém. Dê um abração abençoado aí no irmão. If I could see
beyond the sky. I look to see